pessoal, vamos iniciar então mais uma aula e agora hoje nós vamos tratar da parte de juros simples, tá? Então a gente vai iniciar pela primeira parte. Dentro desses conteúdos que a gente vai tratar, dentro da parte de juros simples que a gente vai tratar, além da própria definição, né, de juros simples, vamos falar também da questão do montante, do cálculo do montante, como que a gente pode fazer o cálculo do capital, prazo, tá? Vamos trabalhar em cima também das questões de taxa de juros simples, questão de taxa proporcional, taxa equivalente, nesse sentido. Então, como parte inicial, como conceito da questão da matemática financeira, a gente vai tratar, vai mostrar então que a matemática financeira tem por objetivo estudar a evolução do valor do dinheiro ao longo do tempo, ou seja, é essa variação do dinheiro que é o conceito básico da questão da matemática financeira, é a fazer essa análise do que acontece com o valor no decorrer de um determinado período, ou seja, o valor que a gente tem hoje, ele vai ser diferente do valor que tínhamos ontem e vai ser diferente do valor que teremos amanhã. Também podemos conceituar a matemática financeira pelos seus objetivos práticos, os quais se referem ao estudo da determinação do preço pago pelo aluguel, empréstimos, enfim, sua rentabilidade. Tá? Então, o primeiro cálculo é fundamental na caracterização dos contratos, enquanto o segundo diz respeito à tomada de decisões, processo fundamental para a orientação dos agentes econômicos nos rumos do negócio financeiro. Então, tudo isso vai ser tratado dentro da matemática financeira. A gente está analisando aqui um conceito inicial, né, mais amplo, e que a gente vai começar agora em juros simples para depois se estender a juros compostos, enfim, outros tratamentos. Como parte inicial, então, da matemática financeira, vamos tratar de alguns conceitos que a gente vai utilizar não somente para o estudo de juros simples, como também para o estudo de juros compostos. Tá? Então, o primeiro dele é a questão do juro, tá? Que é a remuneração do dinheiro emprestado, tá? E o que, de certa forma, pode ser representado como o aluguel desse dinheiro. Então, uma vez que eu pego um dinheiro emprestado, depois de um determinado período, eu vou devolver esse valor, um valor maior, obviamente, por uma questão do juro, e essa diferença, então, é o valor do juro. Isso nós vamos representar pela letra J, o J maiúsculo, certo? O segundo conceito que a gente vai começar tratando é a questão do capital. Tá? Entende-se, então, por capital, sob o ponto de vista da matemática financeira, qualquer valor expresso em moeda e disponível em uma determinada época. Então, a gente pode dizer que o capital vai ser o nosso valor inicial. Tá? Aqui a gente chama então de capital inicial. Tá? Então esse capital inicial nós podemos também chamar de principal, valor atual, valor presente, valor descontado. Tá? Aqui no caso nós vamos representar aqui pela tradução do inglês de valor presente. Então a gente vai representar como sendo o nosso PV, certo? Então o juro a gente vai representar pelo J e o capital nós vamos representar pelo PV, ok? Na sequência dessa definição a gente tem então o valor do montante, tá? O que vai ser o valor do montante? Vai ser o valor do montante vai ser o valor do capital agregado ao valor do juro, ou seja, o nosso também chamado valor futuro, certo? Que é o nosso montante, vai ser o que? A soma do capital, do valor presente, mais o valor do juro. Tá? Também pode ser chamado como valor final, valor de resgate e o próprio valor futuro, como eu falei anteriormente. E aí nós vamos representar então pelo FV. Então a gente pode ter essa definição aqui, ó, como sendo das primeiras fórmulas matemáticas que a gente vai estar lidando nessa ideia de matemática financeira.
Junto nós temos então, como fechando esses conceitos de uma forma inicial, nós temos a taxa de juros, tá? O que vai ser a taxa de juros? Vai ser exatamente o percentual, tá? Que vai fazer com que tenha uma alteração de um determinado capital, tá? Então a gente pode dizer que a taxa de juros é a razão entre os juros recebidos ou pagos no fim de um determinado período de tempo e o capital inicial empregado. Essa taxa de juros ela vai estar sempre indexada a um determinado período, né? Ou essa taxa vai ser cobrada ao dia, ou ao mês, trimestre, semestre, ano, enfim, ela está sempre atrelada, é um percentual atrelado a uma determinada unidade de tempo. Na sequência, então, ainda com relação à questão da taxa, nós podemos ter duas representações, que no caso seria a forma unitária, tá? Que a gente utiliza, por exemplo, 40%, 40 por 100 nós vamos representar como 0,40, tá? E que aqui essa representação ela vai ser bastante utilizada para o cálculo propriamente dito, né? Na hora de colocarmos as formas, pôr em prática isso, tá? E a forma percentual, onde esses mesmos 40% serão representados como 40, com o símbolo ali 40%, certo? Então, para efeito de a gente trabalha uma determinada taxa, trabalha com 40%. Quando eu vou aplicar isso em um determinado cálculo, uma determinada forma, no caso que a gente está estudando, nós vamos utilizar a forma unitária. Quando a gente vai representar isso de uma forma de explicar determinada situação, a gente vai representar então na forma percentual. Na sequência, então, a gente pode observar o resumo dessa primeira etapa que a gente verificou. Então, nós temos aqui, essa representação aqui é uma reta que representa o tempo, tá? O prazo, então, que a gente vai representar pela letra N, ok? Depois a gente tem, que no caso aqui a gente vai representar como sendo o mês. Aqui, por exemplo, a gente tem no inicial, ou seja, no capital inicial, nós temos R$100, certo? Então, nosso capital inicial, nosso PV, tá? Vai haver uma variação desse capital e essa variação se dá sempre em função de uma taxa de juros, que no caso a gente vai representar pela letra I. No caso aqui, nesse exemplo, nós estamos utilizando uma variação de 10% ao mês. Claro que a gente tem que observar que a gente passa aqui, ó, essa nossa variação vai ser entre 2 meses, certo? E após passar desses 2 meses, esses R$100 se transformou em R$120. Ou seja, nesses 2 meses, há uma taxa de 10% ao mês, se chegou ao montante de R$120. Então a gente pode observar que ele vai ter 10% com relação ao primeiro mês, que no caso o valor do juro seria de R$10 ao mês, né, assim como os 10%. Tá? E o que a gente pode observar então? Que o juro desse período todo, desses 2 meses, então vai ser de R$20. Ou seja, a diferença do valor futuro, que nós estamos indicado aqui, o valor futuro menos o valor presente. Então, como que a gente pode definir a questão de juros simples, tá? Então, juros simples, a definição é quando nós temos sempre o mesmo valor de juro. Uma vez que a gente definiu o juro para o primeiro período, como no caso do exemplo anterior que a gente viu ali, o primeiro período, o exemplo, os juros eram de R$10 no primeiro mês, porque era 10% ao mês. No segundo mês, também era R$10. Se fosse numa sequência, terceiro mês, também continuaria sendo os mesmos R$10. Ou seja, no juro simples, o valor dos juros vai ser sempre o mesmo e vai mudar simplesmente conforme o período. Tá? Então, a gente, nesse regime de capitalização, a taxa varia linearmente em função do tempo. Ou seja, se quisermos converter uma taxa diária em mensal, basta multiplicarmos a taxa diária por 30. Se desejarmos uma taxa anual, tendo a mensal, basta multiplicarmos essa taxa por 12 e assim por diante. Ou seja,
uma vez que eu defini o valor do juro de um determinado período, basta eu multiplicar conforme o período que está aplicado esse valor. Ok? Então vamos ao primeiro exemplo. No primeiro exemplo temos a seguinte situação. A partir de um empréstimo de R$10.000, a taxa de juros de 70% ao ano, em 4 anos, faça uma planilha demonstrando o cálculo de juros ano a ano em juros simples. Então, para a resolução, nós vamos colocar uma tabela aqui. Nessa tabela a gente vai indicar, nessa primeira coluna, o prazo, né? Depois, na segunda coluna aqui, a base de cálculo, onde a gente vai trabalhar a questão do cálculo do juro. Depois aqui o cálculo do juro propriamente dito. E aqui então o saldo final após o período. Tá? Então eu até coloquei aqui como saldo inicial no zero. Vai ser de R$10.000. Bom, então a gente vai partir para o cálculo do primeiro período em cima desses dados que a gente tem analisado ali. Ou seja, a gente tem uma base de cálculo, um capital inicial de R$10.000. Tá? Tendo esses R$10.000, a gente vai calcular o juro. Como é que a gente faz para calcular o juro? Bom, se nós vamos fazer essa ideia aqui do capital vezes a taxa, eu não posso esquecer que a minha taxa tem que ser uma taxa na forma unitária. Ou seja, nós temos que pegar os 70%, né, dividir por 100, para daí chegar na forma unitária, que é o 0,7 ou 0,70. Bom, então, logo a gente vai fazer o 10.000 vezes, então, vezes o 0,7, e aí teremos então como valor do juro R$7.000. O que a gente vai fazer agora? Soma-se esse saldo final aqui com esse juro para termos o saldo final no período seguinte, no caso no primeiro período. Então, no caso 10 mais 7, 17.000. Como estamos tratando de juros simples, o que vai acontecer? Aqui na minha base de cálculo, eu vou manter os R$10.000. Tá? E aí eu vou fazer o cálculo aqui em cima ainda dos R$10.000. E aí a gente vai ter, da mesma forma que aconteceu no primeiro período, teremos R$7.000 de juros. E aqui é o mesmo processo, ou seja, pego o 17.000, somo com os 7.000 e aí teremos R$24.000 após o segundo período. Ok? Bom, na sequência, o que a gente pode observar? Que a base de cálculo, ela permanece a mesma, o cálculo do juro permanece o mesmo, e a gente vai ter então como valor do juro o mesmo valor já definido anteriormente, porque é juro simples, ou seja, o cálculo do juro vai manter esse mesmo valor período a período. E nós teremos o quê? A soma dos 24.000 mais os 7 vai nos gerar o saldo final após o terceiro período, no caso aqui, R$31.000. Seguindo no quarto ano, base de cálculo é a mesma, cálculo do juro é o mesmo, valor do juro é o mesmo, e aí somando os 31.000 com os 7.000, teremos então um total de R$38.000. O que a gente pode analisar? A gente pode analisar que aqui, como que a gente chegou nesse valor do juro, tá? Nós fizemos P vezes I, não foi isso? Esse meu P vezes I, ele vai ser o juro igual a qualquer um dos períodos, seja o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se nós observarmos, por exemplo, aqui, ó, desse 10.000, aí foi 17, foi 24, foi 31, foi 38, observamos que desses R$38.000, nós temos o capital inicial de 10.000, acrescido de mais R$28.000, que se refere a juros, ok? Esse R$28.000 refere-se aos juros. E a gente sabe que o juro de período e período foi sempre o mesmo, ou seja, esse 28 aqui é como se eu fizesse 28 dividido por 4 e aí teremos R$7, ou seja, nós fizemos o cálculo do juro PV vezes I e para chegarmos a cada um desses saldos finais aqui, o que a gente teve que fazer? Nós multiplicamos esse juro, né? No caso, para chegar nos 28, nós multiplicamos conforme o
período. Ou seja, nós podemos observar que para efeito de cálculo de juro, no juro simples, basta nós fazermos P vezes I vezes N, nós chegamos no juro total conforme o período. No caso aqui, fazendo o P, que é 10.000, vezes o 0,7 e vezes o 4, nós chegamos exatamente nesse R$28.000. Ou seja, assim nós conseguimos definir, que assim para o início de conversa, que para encontrarmos o cálculo do juro simples, nós fizemos J, juro, né, igual a PV vezes I vezes N. Assim encerramos então essa primeira etapa de juros simples. Até a próxima.